Então, para quem não me conhece, eu sou a Denise Lobo, porque tem a Denise Tozin. E eu vou falar hoje sobre as árvores brasileiras, assim como eu tenho escrito no navegador vários artigos sobre as árvores. E antes de entrar especificamente nas árvores brasileiras, eu vou dar uma ilustrada em alguns assuntos que a gente tem comentado muito aqui no CEJARP, nas reuniões, inclusive em relação à nossa viagem lá para o Rio, para o Jardim Botânico. Então, a flora brasileira, ela sempre despertou muita atenção, muita curiosidade e admiração dos europeus, principalmente depois que o Brasil foi descoberto, né? E sempre vieram pesquisadores, biólogos aqui para o Brasil para fazer o estudo. E, de alguma forma, isso tinha que desembocar em algum lugar, né? Todo esse levantamento, todo esse estudo. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho antes de entrar nas árvores. Era em torno de 46 mil, quase 47 mil espécies brasileiras que tem, na época, aqui dessa notícia, né? Então, essas informações constam na publicação Flora do Brasil, que a capa é essa daqui, lançada pela equipe do projeto Flora do Brasil, coordenado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, o Jardim Botânico, ele concentra muito, o que é ótimo, né? Inclusive, essa questão das pesquisas. Então, essa notícia foi dada pelo CNPq em 21, eles já fazem 5 anos. E daí, aqui, o último levantamento feito nesta proporção foi entre 1840 e 1906. Eles estão na obra Flora Brasiliensis, escrita por naturalistas alemães e austríacos. Vocês lembram que a Marilda, na palestra retrasada, ela comentou muito da presença dos alemães e dos austríacos, como faziam as pesquisas aqui. Agora. Era para ser antes, mas depois. Tem movimento. Mas isso foi nesse dia aí, 23 de fevereiro de 2021. Daí eu já explico por quê. Então, o nome dessa primeira obra de 1840, ela chamou-se Flora Brasiliensis. Então, desculpa pessoal, eu vou ler porque eu não consigo guardar tudo. É o maior tratado de botânica do Brasil, pois representou a primeira tentativa abrangente de catalogar e descrever a flora brasileira de forma científica e sistemática com nomenclatura padronizada, em latim, bem entendido. Além de documentar todas as espécies, o objetivo era também conhecer sua utilização medicinal, comercial e econômica. Ela possui 140 fascículos com mais ou menos 21 mil páginas, com ilustrações e descrições de 22.767 espécies. Isso na época, né? Em 2.253 gêneros, incluindo todas as espécies vegetais conhecidas na época. Mais 5.889 outras novas que surgiram no decorrer, né, desse levantamento, e 6.246 litografias que ajudam na identificação das espécies. Suas ilustrações, feitas por artistas especializados, têm um significativo valor histórico e artístico. Quer dizer, elas, além de tudo, elas são uma obra de arte também. Então, a capa é essa daqui, da Flora Brasiliensis, e está ali o nome das pessoas. Vai muito devagarinho, porque é velhinho, né? Você passou junto? Eu acho que eu apertei, você também apertou. Aqui. Então eu vou largar a mão Aí. e você Então, foi essa a próxima? Então, a obra foi patrocinada pelas coroas do Brasil, Áustria e Baviera, mas, né, a troco de quê, né? Então, constam registros anteriores
feitos por importantes personagens como Hans Staden, o padre Manuel da Nóbrega, todo esse pessoal, que depois da descoberta do Brasil, vários, como eu comentei antes, vários botânicos, naturalistas vinham fazer pesquisas aqui, mas estava tudo espalhado, né? Aí, em 1815, o rei Maximiliano da Baviera planejou uma expedição científica à América do Sul, mas foi apenas em 1817 que o imperador Francisco da Áustria conseguiu mandar uma comissão científica ao Brasil. Imagina, foi como dote ao imperador Dom Pedro I pelo seu casamento com a sua filha arquiduquesa Leopoldina. Então, bem legal esse dote, né? A consequência que ele teve, né? Entre os cientistas na comissão estavam o botânico Carl Friedrich von Martius e o zoólogo Johann Baptist von Spitz. E haviam 65 botânicos e 145 coletores de plantas de vários países, que também colaboravam com a coleta e o estudo do material. A expedição de pesquisa de von Martius também classificou os principais biomas brasileiros, menos o Pampa, ou menos o Pantanal, que mais tarde que foi classificado. Ele deu uma classificação geral, porque posteriormente, com mais conhecimento da fauna, que os outros botânicos conseguiram delimitar e especificar bem direitinho. Será que eles andaram por tudo? Por todos os lugares do Brasil? Todos os lugares. Esse von Martius é calculado que ele andou uns 10 mil quilômetros aqui pelo Brasil. Ele fez várias expedições. Essa expedição, em particular, durou 3 anos. Foi de 1817 a 1820. E o legado é que ele continua até hoje. Logo que o João VI chegou ao Brasil, né? Ele chegou em 1808, o Dom João VI, né? Sim, foi logo em seguida. Foi logo em seguida. Ele continua até hoje sendo uma referência botânica para os pesquisadores, né? Então, aqui, o Martius, ele começou a escrever o livro só em 1833, apesar de que a expedição foi até 1820, junto com o professor Emily, mas os primeiros fascículos só foram aceitos e publicados em 1840. Por isso que é de 1840 a 1906. Quando foi o chanceler Clemens von Metternich, da Áustria, juntamente com o Dom Pedro II, financiaram a obra. E o Dom Pedro II, ele era assim, um incentivador do estudo, da educação, ciência, arte. Então, por 56 anos, ele dava 10 pontos de réis para a obra ser finalizada, que foi concluída pelo August Wilhelm Eigner e o Ignaz Urban. Porque o Martius mesmo, ele morreu em 1868, então a obra foi finalizada por outras pessoas, mas ele morreu na Alemanha. Essa é a ilustração da flora brasiliensis. E aqui, ó, aqui não lembro, excelsa, é a descrição da castanha do Brasil. Então, outro jeito que o pessoal que fazia as ilustrações faziam tudo muito bem documentadinho, para reconhecer posteriormente, né, qual planta era. Daí o Martius, ele foi, agora um pouco sobre a pessoa dele. Ele foi médico, antropólogo, botânico, seguidor da taxonomia do Linné, que a Eliane é muito fã, né? E um dos mais importantes pesquisadores alemães que estudaram o Brasil, especialmente a região da Amazônia. Seus estudos vão desde o estudo da flora e fauna até a etnografia brasileira. E ele tem também livros sobre os grupos indígenas que ele encontrava
estudioso naturalmente, né? Então ele escreveu não só sobre a botânica. E o busto dele está em Munique, e o nome da rua, tem um nome de rua lá no Rio de Janeiro, e eu vi, tem aquela rua da frente do Jardim Botânico, é uma perpendicular, é o nome com o nome dele. Daí tem um condomínio também no Rio. Daí tem um museu em Guapimirim e uma avenida em São Paulo com o nome dele. Esse casarão aí é em Guapimirim, que é onde é o museu, porque falam que ele, numa das suas expedições, ele ficou hospedado nesse casarão. Então, eles posteriormente fizeram um museu. Daí, agora, entrando certo na flora do Brasil 220, que é a nossa obra atual, então foi um resultado de 12 anos de pesquisa, bem diferente daquela que levou 66 anos. E é um estudo multi-institucional em desenvolvimento desde 2008. O trabalho envolveu uma rede de 979 pesquisadores de 224 instituições de 25 países. Inclusive, aqui do Paraná, eu vi a Federal do Paraná e a UniOeste. E outras famosas, né, do Reino Unido, da Europa também. Eles levantaram, organizaram e validaram todas as informações no sistema, onde incluíram as descrições, chaves de identificação e imagens para 375 famílias, 3.204 gêneros e 46.975 espécies. Algas e fungos. Agora foram incluídas as algas e os fungos. 55% das quais são endêmicas, e toda essa informação e também imagens das plantas, algas e fungos brasileiros descritos pelos pesquisadores estão reunidas em uma plataforma online com a vantagem de ser dinâmica, podendo ser atualizada diariamente com as novas descobertas, que foi o que a Eliane falou na palestra que a Karen e a Marilda deram sobre o Jardim Botânico. Não sei se vocês lembram, que ela comentou sobre isso. Então, só para ter uma ideia, entre 2015 e 2020, aproximadamente 2.100 espécies de plantas, fungos e algas foram descritas como novas para a ciência. E isso que eu disse no início, as 46.975, hoje de manhã eu entrei, já está em quase 55 mil espécies já cadastradas, porque é muito dinâmico, eles descobrem e daí passa por aquela validação que a Eliane comentou, né, porque passa pelo crivo de 3 especialistas e tem toda uma dificuldade. Por exemplo, se descobre uma árvore, daí ela realmente é uma árvore, é um arbusto, né, quais são o que vai determinar. Então é um processo bem demorado. Eu queria fazer uma pergunta. As endêmicas, o que são as endêmicas? 55% das quais são endêmicas do território brasileiro. As que tem só aqui, né? Elas existem apenas no Brasil. No Brasil, isso é bem importante. Ou naquele determinado bioma. Então, por quê? Se ela é endêmica brasileira, ela é do Brasil. Porque existem plantas, por exemplo, da Mata Atlântica. Ela é endêmica da Mata Atlântica, mas ela está no Brasil inteiro, porque a Mata Atlântica vai do Brasil inteiro. Muito, Mas se ela for endêmica do Cerrado, é no Centro-Oeste que ela vai ser encontrada. Então, o termo endêmico é do local. Aqui, isso eu posso passar depois. Esse é o link que vai dar lá para fora, para o site onde a gente faz essas pesquisas. Ele é para ser clicado? Não, é melhor não. Poderia ser. Pois não. Então, essa é a carinha do site. O nome é Reflora. Então, aqui está o herbário virtual, e aqui está o site, esse site é muito interessante, é tudo um conjunto, né?
é a flora e funga do Brasil. Então, eu posso, depois eu passo, mais tarde eu passo o link, porque é bem interessante fazer essa pesquisa. E assim, tudo é dinâmico, online, na hora, tudo bem bacana mesmo. Eu vou fazer apenas uma pequena parte. Uhum. Ali diz flora e funga. Porque até uma altura da história, os fungos eram classificados como plantas. E aí depois que se separou, então ele é um reino à parte. Então, por isso que está discriminado, flora e funga. Tá? Como os vírus também é um outro reino. Isso é tudo relacionado e devido aos estudos moleculares, né? Os estudos do DNA das... um pouquinho antes disso, mas porque não se sabia bem o que era um fungo quando o Linneu começou a trabalhar. Mas depois viram que eram coisas diferentes, aí separaram. O conhecimento vai evoluir. Vai evoluir. E daqui a pouco nós não seremos mais como estamos. Já vamos dividir. Bom, então, o herbário. Então, em dezembro de 2010, o Jardim Botânico recebeu do CNPq a missão de construir um herbário virtual para abrigar imagens em alta resolução de plantas brasileiras depositadas em herbários de outros países, que dava, assim, acervo particular, que dava em universidades, em listas, então estava tudo muito espalhado, né? E precisava ser unificada essa informação em um local só. Criando uma instituição pública brasileira a capacidade de armazenar e fornecer dados de qualidade sobre a nossa flora. O herbário virtual foi construído com o intuito de permitir que taxonomistas trabalhem de forma semelhante ao que já fazem nos acervos físicos, com acesso às imagens das explicadas em alta resolução em uma plataforma online que permite a consulta, a reidentificação e tipificação das amostras, além de outras funcionalidades, tipo o Pau Brasil, que mudou o nome, né? Como que era? Cesalpínia, equinata para Pau Brasília equinata. Então tem toda essa questão que está sendo sempre revisto e sempre já na hora reimplantado. E os curadores das instituições parceiras podem gerar relatórios do sistema para auxiliarem nas atualizações das coleções físicas. Esse sistema inovador foi lançado em 2013 e conta com a rede de taxonomistas atuantes nos projetos Lista de Espécies de Flora do Brasil, a Flora do Brasil 2020 e a Flora e Funga do Brasil. São 3 projetos. Funga são a relação, o que estuda os fungos, o que estuda sobre os fungos. Eu acho que é o plural, né? É o plural de fungo. Então, são 3 projetos interligados, mas são separados. Né? Bom, agora a gente vai entrar mesmo nas árvores brasileiras. Então, eu dividi por biomas, o nome popular e científico, com essas informações, né? Uma foto e alguma particularidade. Essa foto aqui é mais ou menos lá perto da casa da Dirce. É de uma buganvília e eu achei bonita, daí coloquei para... Eu separei em biomas, porque daí eu acho que fica mais fácil para a gente delimitar as informações. E também, cada bioma tem tipo 10, 15 mil espécies. E eu acho que ninguém está com tempo para ver todas. Hoje acho que não. Hoje Então, assim, com dor no coração, eu peguei só 5 espécies de cada bioma
assim, aleatoriamente, porque elas são tão interessantes, mas não dá para colocar todas, né? Então, Para as próximas palestras. fica para as próximas. Só que antes, eu acho importante uma coisa que a Karen também já bateu muito, ela acabou de falar sobre isso. Aqui estão os biomas do Brasil. Então, a Amazônia, a Caatinga lá em amarelo, o Campos Sulinos aqui no finalzinho roxo, o Cerrado mais bem no meio do Brasil, o Pantanal e a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, ela vai aqui desde o finalzinho de Santa Catarina até a norte, né? E entra em Então, o Minas. exército Entra em Minas. e entra em Minas também. Então, isso daí é assim, é só, digamos assim, é meio para a gente ter uma ideia. Porque, por exemplo, quem aqui no cantinho do Paraná tem uma cidade chamada Querência do Norte, que tem resquícios do Cerrado. E essa cidade é chamada Pantanal Paranaense. Então, é esfumaçado, na realidade, né? Não é Ela não é delimitada. delimitada em torno do fixos. Então, ela vai só para a gente ter uma ideia de onde fica a maior parte. E eu coloquei aqui também essa parte marítima, porque em 2019, para quem assistiu a palestra dos biomas marítimos, talvez lembre, aquáticos, talvez lembre, em 2019 o IBGE introduziu aos sistemas já existentes o sistema costeiro marinho, por causa da extensão, da grande extensão que tem aqui no Brasil. E então, com a aprovação da ONU, foi aumentado esse mapa aqui, ele é de 2024, a fonte é do IBGE. Então, lá em cima está o arquipélago de São Paulo, São Paulo e São Pedro. Um pouquinho mais para baixo aí Fernando de Noronha. Aqui, nessa bolinha, são as ilhas de Martim Vaz e Ilha de Trindade, que também não são para o público, são acesso só aos pesquisadores. E aqui, essa outra, é onde ainda é a plataforma continental. Então, o Brasil tem direito a essa área ainda, porque em volta, já o mar já muda o relevo e já entra para a região das abissais. Então, por isso que ainda ficou aquele pedacinho. Então, na realidade, tudo isso aqui ainda, e essa parte... Esse é o território brasileiro. O território brasileiro. E essa parte azulzinha aqui, aqui está aqui, ó. São as áreas de transição. Por exemplo, aqui é a zona costeira, que é onde estão os mangues e as restingas. E são ecossistemas hiper importantes também para o nosso estudo, né? Depois aqui a zona de transição da Amazônia e da Caatinga, que é o rosinha, que é onde ficam, eles chamam de Mata dos Cocais também, que é onde ficam bastantes palmeiras, o babaçu. E depois tem o Cerrado e a Caatinga, que é o verdinho, que também muda, a vegetação também já tem uma outra característica. Então, eu acho importante, como a gente vai falar sobre árvores, tudo isso influencia na formação das marcas, né? Aqui, eu coloquei assim, mais específico a questão dos climas. Veja que, mesmo ali no bioma Mata Atlântica, aqui é só um exemplo, porque nem dá para ir ali. Muda muito o clima. O clima e a densidade pluviométrica. E isso daí também influencia muito na questão do comportamento, de como vai crescer a vegetação. Então é bem interessante também estudar esse mapa aí. Só que lá, veja que lá tem rosinha, verdinha, azulzinho, tudo isso muda bastante a questão de relevo, tudo isso tem influência.
que aquela chuva que a gente recebe, ó, é assim. Evapora, passa pela Amazônia, incorpora, bate nos Andes e chove aqui. Chove para nós aqui. Aqui é o quadrilátero da riqueza. Essa região aqui, assim, ó. Que é a que recebe essa chuva. Então, é que é terra mais fértil e tem mais condições climáticas para o bom desenvolvimento. Só que ela está mudando, tá? Com as nossas atuais condições, ela não está funcionando exatamente desse jeito. Por isso que a gente tem tido umas laguinhas meio estranhas, uns elninhos meio esquisitos. Está mudando. Próximo. Bom, aqui é o mapa da questão dos rios brasileiros. E porque também tudo isso tem questão de influencia. O Brasil é chamado de o país das águas. De tanto rio, lagoas, tudo que tem riachos, e ao lado o índice pluviométrico do Brasil, que é o que a Karen acabou de falar. Então, lá no norte, e tem a ver tudo com o clima também. Então, com os mapas, eles se interligam, todas as informações. É muito interessante, eu acho. Ó, e a menor pluviometria que a gente observa ainda dá 300 milímetros por ano, isso é lá na Caatinga. É na Caatinga. Bahia. É bem pouquinho, mas ainda chove. Bom, entrando no bioma Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, então o clima é equatorial, quente e úmido. O solo é arenoso, por isso que tem essa questão super perigosa do desmatamento, né, de virar deserto. As chuvas são bem distribuídas durante o ano, é uma baixa variação de temperatura, floresta densa e árvores geralmente de grande porte, e mata de igapó, várzea e terra firme. Isso também daí faz com que as árvores sejam diferentes, mesmo no próprio bioma amazônico, existem os diversos tipos de vegetação. Então, essa daqui, que é aquela, a Bertholletia excelsa, que é aquela que apareceu na ilustração daquele primeiro levantamento da flora brasiliense, é essa daqui. É a árvore símbolo do Amazonas. Então, a copa pode gerar até 300 quilos por ano e é considerada uma das principais... É considerada uma das principais fontes de recursos alimentícios. E ela é endêmica dessa região. As frutias enterram as castanhas para comer depois. Isso acontece, né, com o nosso pinheiro também. E o óleo estimula a secreção do leite materno. Uma coisa que eu quero comentar também, tem muitas dessas informações, elas vêm dos indígenas ou da população que mora nessas regiões mais afastadas. Então, a ciência, ela vai, através dessa sabedoria, desse conhecimento de primeira mão, como eles chamam, e eles fazendo as pesquisas, eles comprovam, aumentam o conhecimento e validam. Mas esse tipo de informação vem já lá dos indígenas, né, do povo, dos mateiros, como eles chamam, né? A seringueira, que é a árvore símbolo do Acre e do Mato Grosso. É isso que eu fiquei pensando, né? Com tanta árvore, eles usaram a mesma para deixar dois estados, mas pô, falta de criatividade. Criatividade, né? Porque tem tanta... Nossa, Mato Grosso, Acre. E o látex deu origem ao ciclo de borracha, né, que foi muito rico, uma época muito rica para o Brasil, que foi onde houve a grande transformação na Manaus, né? Essas fotos divididas, assim, elas são daquela obra do Harry Lorenzi, Árvores Brasileiras. Então, ele sempre coloca a árvore, coloca mais de pertinho um ângulo assim, um close das folhas, e ainda tem depois as sementes, a árvore, para quem conhece as obras dele.
Então essas fotos divididinhas assim são do Harry Lawrence. A andioba, o aralargo de suas sementes age como repelente natural, isso provavelmente os índios descobriram também. Isso, os índios o aplicam na pele e na madeira das canoas contra insetos e também acelera a cicatrização de feridas. O pau rosa. Esse pau rosa é muito interessante. É um óleo rico em linalol que tornou-se a base da perfumaria francesa. O linalol é um óleo que fixa o perfume, o aroma, né? E houve uma extração predatória que quase levou a espécie à extinção. E eu vi um vídeo, eram muitas e muitas toneladas que eles enviavam para fora do Brasil, e foram milhões, não são milhares, milhões de árvores que foram dizimadas por causa do óleo. E agora ele é recriado sinteticamente, né, para preservar essa beleza. E esse termo Rosewood Essential Oil é o termo usado no mercado internacional. Quando vocês forem para fora, vejam na listinha. E linalool é quando o aroma é criado sinteticamente. E o óleo é retirado aqui dessa parte central do caule. E é uma árvore muito bonita também, né? Sim. A sumaúma. Essa sumaúma lá no Jardim Botânico, meu coração até bateu mais forte. Foi assim uma paixão, assim. Então ela serve de abrigo para animais e outras plantas. Aqui, essa sala é clara, não dá para ver, mas tem o jacaré, a onça, o tatu. Todos esses animais aqui, eles ficam ao abrigo da árvore. Essas sementes, quando ela absorve muita água, ela alimenta as árvores ao redor. Daí, muitas aves também usam a samaúma como abrigo, e essas nuvenzinhas são as que são evaporadas para formar isso que a Karen acabou de falar, que são os rios voadores que vêm aqui para o sudeste e para o sul. E é uma árvore muito grande, ela é chamada de engraçado, acho que eu tinha posto aí. Não. Tem mais. Ela é chamada de mãe da floresta ou mãe das águas, justamente pela absorção que ela faz, porque ela é muito funda nas raízes. Ela prefere ambientes alagados, né, em mata de várzea. Lembra que na Amazônia tem a mata de várzea, as de solo firme e as que ficam alagadas. Essa é de várzea, que é parcialmente alagada. E Sapopema, lembra da Sapopema da Sassarica? A brincadeirinha que a Tere fez, acho que vocês, não sei se vocês lembram na palestra da Karen, o nome dessa raiz aqui, a Sapopema, ela é chamada, ela foi um meio de comunicação, acho que ainda é, entre os índios, porque ela emite um som que é como um telefone sem fio. Então, para as tribos se comunicarem entre elas. E essa daqui é lá do outro Jardim Botânico. Então, por isso que eu não estou naquele grupinho, porque eu estava aqui batendo foto. E naquele grupinho estava a Karen, a Wanda, a Marise, a Elisa, a Marilda, o nosso amigo aqui. Então está toda a turma aí. Então, olha, coube quase todo mundo aqui na base dela. Bem interessante. Bom, o próximo bioma é o bioma cerrado, que é o berço das águas e a nossa savana brasileira. Por que a Karen falou isso? Que as cabeceiras dos principais rios e bacias brasileiros, como o Xingu, São Francisco, o Tocantins, Araguaia, Parnaíba
e a bacia de Tapajós, os fluentes do Rio Paraná e todos os rios que formam o Pantanal, a cabeceira nesse bioma. Fornece água para 3 importantes aquíferos, o Bambuí, Uruguaia e Guaraná. O clima é tropical estacional, que é uma estação seca no inverno e chuva no verão. Muitas das águas são com troncos retorcidos, que é o mecanismo dela para ser preservada seca, né? E o solo é poroso, pouco fértil e um pouco ácido. Por isso que quando ele consegue absorver toda a água quando chove, formando os aquíferos. O pequi é a árvore símbolo de Minas Gerais. Arroz de piqui. É arroz de pequi, frango de pequi. Eu achei que era de Goiás. Não. É, Usa muito no Goiás. Isso, mas é é de Minas. Deve ser no norte de Minas, porque assim lá em Belo Horizonte assim Não, deve ser mais pro não norte. é no norte de Minas. Goiás, Minas, né? É o símbolo cultural do Cerrado também. A polpa aromatiza pratos típicos, né? Que dão identidade gastronômica para aquela região, tipo o arroz, o frango. E a polpa é saborosa, mas coberta por espinhos microscópicos. Tome-se com cuidado para nunca comer. Mas é uma flor muito bonitinha. Não. E a árvore? Árvore Um detalhe. Barulho Olha o tamanho da árvore. do Pequim. Olha como eram as da Amazônia. É outro formato. Por acaso a Denise escolheu aqui aleatoriamente, mas elas são bem mais altas, né? Aquelas escolhidas bem mais altas. Você passaria só um eu tirar uma foto que eu perdi? Qual? O para trás, o bioma do Cerrado. Esse aí? Ali, coloridinho, aquelas flores, né, maravilhosas que o Cerrado tem. As vivas, sei lá. Sempre. Olha a flor. A flor é maravilhosa. O pequi o pequi. Agora é o barulho. Não, agora O pequi foi. Agora é o baru. O baru também tem uma árvore maravilhosa, né? E a castanha, isso é bom para quem é vegetariano, né? Tem 25% de proteína comparado com o feijão. E é um dos produtos mais conhecidos preparados à base de castanhas do baru, é o licor baruzeto. Acho que ele tem o amareto, baruzeto, tanto que o sabor Lembra. adocicado lembra da marula. Eles não usaram muita criatividade também, né? E 1 hectare pode capturar até 13 toneladas de dióxido de carbono ao ano. Eles falam mesmo que o Cerrado é um dos biomas que mais captura dióxido de carbono no mundo, entre os cerrados. Entre as savanas, bem entendido. Buriti é a árvore símbolo do Distrito Federal. Essa foto é de um livro do Burle Marx. E é a árvore símbolo do Cerrado brasileiro. Ai, tipo, separada. O Burle Marx foi o primeiro a utilizar essa árvore como ornamental na paisagem. E ela gosta de ficar perto de lago, de água. As folhas secas são utilizadas para a cobertura de casas, além de fornecerem fibra para a confecção de artesanato. Eu não pus a foto do fruto, não sei se todas conhecem, mas é um fruto muito bonitinho e é rico em vitamina A e ômega 9. O ipê amarelo do Cerrado, ele perde as folhas antes de florescer, né? E ele pinta toda a savana de amarelo por só uma florada bem rápida, por 4 ou 5 dias. Essa foto é minha. Eu não sei se ela é o Androanthus ou Caraços, mas é que foi naquela época, acho que foi em 24, que estava uma seca muito forte. E é um caminho que eu fazia, ia ter a descida e no topo, estava esse sol, isso aí em torno de 6h30 da manhã.
Então ficava um visual bem bonito. E faz lembrar mesmo aquele céu laranja, céu amarelo do Cerrado. O pau santo. Ele tem a casca amarga, tradicional contra a malária. E é interessante, ele é comum nos cemitérios do Distrito Federal. E a florada dele, aqui não aparece tanto, mas é muito linda a florada dele. E conhecida como Dia de Finados. É muito ornamental e a floração abundante e delicada e dá um aspecto muito bonito ao conjunto, né, não assim, se insere. Aqui é o bioma Caatinga. Esse bioma é exclusivamente brasileiro, só tem aqui no Brasil. É um clima semiárido, temperaturas altas e chuvas irregulares. Os arbustos são espinhosos, xerófitos, quer dizer, são adaptados à seca. E eles têm mecanismos de armazenamento de água. E os rios são intermitentes. E na época da seca, os rios desaparecem. E as nascentes estão em serras e chamadas, né? Que são bem conhecidas também. O solo rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. E esse mecanismo de armazenamento é porque as folhagens ficam secas, mas quando chove, ela já rebrota. Então, ela guarda a água nas raízes, né? É um mecanismo para ela não morrer. E muito pedregoso também, que é o solo, o terreno. Então, uma das árvores, é linda, né, essa árvore? Um museu, é a árvore símbolo da Bahia. O que será que aconteceu ali? Considerado. Faltou um espaço. Eu acho que eu fui mudar alguma coisa, eu fui ao Sagrado do Sertão. Alguma coisa aconteceu e eu Faltou espaço. E armazena água nas raízes tuberosas capazes de superar 3 mil litros de água, garantindo frutas mesmo após longas estiagens. E é um alimento importante tanto para o homem quanto para os animais nas comunidades rurais do semiárido, sobretudo em anos de seca. E ele é muito rico em vitamina C e sais minerais. E faz uma sombra maravilhosa. Cheiro Tem Seu Valença? Tem. Paulo, Um Bucajá. Um Bucajá. A música dele vai assim, Todas várias, as né? frutas. Todas as frutas, cajamanga, muito bonita aquela música. Cheiro travoso de um Bucajá. O mandacaru, árvore, as flores aparecem apenas na planta já madura. Acredito que uns 2, 3 anos, não especificou. A flor branca, achei bonita, é noturna e atrai morcegos polinizadores e dura só até o nascer do sol. E com o passar do tempo, ela atinge 9, esse cacto atinge 9 metros, então os galhos são fininhos, mas o tronco dele é grosso, né? E só depois de as flores polinizadas é que surge o fruto. E é uma árvore, eu vi numa foto assim, ela mais inteira, ela florida, é linda. E o Burle Marx também, lá no Recife, ele implantou uma praça que causou muita polêmica na época, com esse cacto. Juazeiro. Ele planteia a copa verde mesmo após 11 meses sem chuvas, e as cabras buscam sua sombra e chegam a escalar no tronco para comer a copa. Isso a gente vê bastante no mundo rural, né? Quando aparece a época das secas lá. Umburana decheiro. A madeira perfumada cheira a baunilha, usada para envelhecer a cachaça. E as raspas são usadas em cachaças premium para saborizar a bebida. Então, acho que o pessoal usa
bastante na cachaça lá. Quixabeira, a casca espessa fornece xarope popular contra tosse, inflamações e gastrite, e alguns estudos que estão em andamento para ver a questão, o alcance dela para tratar queimaduras também, assim como a babosa, né? E os frutos são comestíveis e as folhas são forrageiras para o gado. Também é uma árvore bem bonita, eu achei. Nunca tinha ouvido falar nessa. Essas algumas bem diferentes, né? Por isso que Você eu não frequenta muito a Cática. Não. Você não vai lá sempre. Essa foto é emblemática, né, do Pantanal, do UIP. Então, é a maior planície alagada do mundo. O clima é tropical, com secas e períodos de cheias, as áreas alagadas com igarapés, que nem na Amazônia, e o solo é pouco fértil, porque eu acho que tem muita varredura por causa da água, né? Ela não lava muito. É o único bioma brasileiro que não está totalmente devastado. E como ele passa parte do ano alagada, não tem como devastar para plantar. Ele vai alagar. Então, o pessoal tem as pastagens nativas, usa para o gado, mas não é um bioma que permita um uso tão efetivo como os demais. Né? Então, é um dos mais bem preservados. Que bom. O solo é muito arenoso, então por isso que não é fértil também. Ah, também. Aqui, talvez alguma falta apareça o quanto é arenoso. Olha que O IP roxo. Esse Antholanthus também é uma classificação relativamente nova, porque antes os IPs eles eram da família, Tabebuia, o gênero Tabebuia. Então agora é Antholanthus. Então ela é muito ornamental, medicinal e madeireira, é muito útil. E ela também é chamada de IP roxo de bola por causa do formato dos cachos, né? E o miolinho é a florzinha amarelinha com branco. Acho que ao vivo é muito lindo. E essa foto é do livro do Burle Marx também. É resistente à seca, como tem que ser, né? Pragas e doenças. E as sementes saladas flutuam na época da cheia e permanecem nos bancos de areia quando as águas baixam. Daí talvez até alguma consiga germinar. A figueira brava. As raízes aqui aparecem. As raízes de suporte visíveis que descem do alto e viram partes adicionais, permitindo que a árvore ande centímetros por ano. Ela produz um látex branco, tradicionalmente usado para fins medicinais como vermífugo. Os frutos são alimento para a fauna silvestre, especialmente morcegos e aves. E elas também são chamadas de figueira mata-pau, porque eu acho que é uma característica das figueiras mesmo isso. Devido ao crescimento rápido e agressivo, ela abraça e sufoca as outras árvores que estejam perto dela. Carandá. Essa palmeira ela resiste a 6 meses submersa e também as folhas viram telhado que duram 15 anos sob sol intenso. Então é bem interessante também essa palmeira. O apino, a polpa amarela é a favorita das araras azul grande e papagaios, mas também as outras aves, as outras araras, né? As suas sementes são dispersas por animais como emas, cutias e antas. As antas engolem o fruto inteiro e os carcarás eles dispersam as sementes a longa distância, porque eles voam, né? E daí eles vão dispersando as sementes. Voam alto, possui um alto valor econômico pelo seu potencial para a produção de óleo e outros produtos não madeireiros.
Falando em óleo, tem a copaíba, por exemplo. A copaíba é da Amazônia, mas ela também dá em outros biomas. E ela também tem o óleo, é bastante utilizado. Mas isso na Amazônia. A árvore, quando ela muda, ela é endêmica de determinada região, ela muda o comportamento quando ela muda o ambiente natural dela, né? Ou seja, ela faz o que precisa ser feito no lugar onde ela está. Então, pode até ser que vingue, mas ela não vai ter o mesmo comportamento, não vai ser tão alta ou tão florida, muda o comportamento dela. O ipê amarelo pantaneiro. A florada amarela anuncia o fim da estação seca, é muito ornamental para paisagismo, atrativa para polinizadores e é o símbolo de brasilidade e valorização cultural. Os ipês amarelos, especificamente, eles têm também o nome de para tudo. Porque quando a pessoa olha, ela para. É para tudo. E esse ano foi Esse ano estava maravilhoso. Foi. Agora o bioma Pampa, que é esse campo aberto, né? É o clima subtropical, invernos frios e verões quentes, campos abertos, poucas árvores e as gramíneas é a vegetação predominante. Pampa é um termo de origem indígena da Quichua, que significa região plana. E é um bioma que a gente compartilha com o Uruguai. Compartilha com o Uruguai e é o único bioma onde não tem o ecossistema mangue. Não existe manguezal no bioma Pampa. Tem uns lagos, assim, né, no interior do Rio Grande do Sul, com o Uruguai tem uns lagos. Tem os lagos e tem ali a Lagoa dos Patos, que na verdade não é lagoa, é uma laguna, que é uma invasão do mar na área continental. Daí tem o Butiazeiro. O Butiazeiro também é nosso também, né? Porque eu lembro a minha mãe falava muito em Butiá. Algumas palmeiras produzem mais de 1000 cachos por safra. Para ter a foi de cair os butiás do bolso. Gente, é muito bom. É muito forte, né? Mas tinha caído os butiás do bolso. Viu como ela é endêmica do Rio Grande do Sul? Porque tipo assim, né? Tipo, de cair o queixo é uma expressão de admiração, de surpresa. Porque quando o butiá cai, as pessoas ficam juntando e põem no bolso. Daí na hora que elas fazem um movimento brusco ou param, o butiá cai no bolso. Então por isso que foi de cair os butiás no bolso. É uma curiosidade interessante, né? Regionalismo. Bom, o gaúcho é assim, muito, né? E ela é muito ornamental também. As butiãs comem natura e a polpa é para fazer suco, geleias, doces, né? E os chás. Aromatizar cachaça. Eu também é gaúcha, minha mãe fazia. E tem o tradicional licor de butiá também, que a gente sempre ouve falar. O araçá amarelo. Ele é bastante usado também no meio urbano. Ele frutifica no inverno rigoroso dos campos sulinos, bastante cultivado em pomares domésticos, é muito procurado por várias espécies de pássaros, e a casca é fina e aromática. E ela pode ser comida com tudo, né? Muito bonitinho também. E alguma sai algum bicho. E ela E as flores são lindas. Guabeju. O guabeju é um mirtilo gaúcho, né? Com frutos negros de polpa roxa, muito doce.
É a base de geleias regionais e as folhas são duras, verde escuras com espinho na ponta. Acho que dá para perceber que tem espinhos nas pontas ali, né? Essa não é do Harry Lorenz, eu que juntei as fotos. Parabéns. Depois você vende elas. Depois você vende pro E desenha uma foto dele. Aqui é a pitangueira do Pampa. Ela tem um néctar abundante que atrai beija-flores e abelhas nativas. E isso eu vi, porque lá em casa tem uma pitangueira. Atrai Em casa você escuta de longe quando é tempo da florada, que tem uma pitangueira bem no meu portão. Eu saio assim de casa, eu já começo. Gente, impressionante a distância E que tudo quanto é tipo de abelha, tanto a confusão como a nativa. Os frutos atraem diversos pássaros. Bom, esse eu já não vi, porque lá em casa ela fica linda, mas ela não frutifica muito pequenininho. Acho que o passarinho nem se Dá uma rodada mais. dá uma dublada. Eu acho que sim, né, A Sônia? areia da minha nora, mas olha, encheu. Porque a florada é linda. Sim. Mas este ano especificamente, a florada foi boa, mas as flores foram bem titiquinhas. É porque a falta de chuva. Bem pequenininha. E já está tudo caindo. Até os pinhões de E a árvore bonita. Não foi Oi. Eu também tenho atualizado. Alto, Eliane. Pega o microfone. Vamos disciplinar. Vamos disciplinar. É que eu falo alto aqui, todo mundo viu. O filme Eu também. fotografei ontem a pitangueira na nossa rua, a Mônica, em frente à casa, quase em frente à academia. Ah, sei. A árvore é lindíssima. Eu não deu tempo de postar hoje de manhã. Eu ia postar com bom dia. E realmente, a árvore vizinha, ela também é uma pitangueira, mas ela está ainda numa flor. E os frutinhos não abriram, tem ainda a flor. Mas essa que é bem grande, o chão está forrado. Um tapete, né? E foi de um dia para o outro, porque eu fui na sexta, na academia, foi por aquele caminho, mas ontem estava espetacular, gente. Estava até medo de escorregar, de tanta fruta no chão. Então, provavelmente, Lá em casa porque nos caiu outros tudo. dias não tínhamos ainda chamou a atenção ontem. A pitangueira do Pampa é essa que a gente tem aqui? É É a mesma. É mesmo. E hoje Existem várias quintanas. Essa daí, ó, tá vendo que é bem alaranjadinha. Tem uma que é bem alaranjada, tem outra que é mais amarelada, tem uma que é grandona, tem uma menorzinha. Algumas variações de lugar e melhoramentos que possam estar sendo feitos. e os frutos, tanto que ela é usada como ornamental, né? Por causa da beleza das flores e dos frutos. E o chá é usado também, ele tem fins medicinais. Então, essa de baixo dá pra ver. A minha mãe era bem vermelhinha. E essa daqui é um close, essa lá tem casa, a florzinha. É muito delicada, muito linda mesmo. O chau-chau. As folhas aromatizam o chimarrão e é uma árvore muito bonita, né? Com frutos vermelhos e o porte dela, assim, uma copa bonita. Os frutos atraem sabiás e as flores atraem abelhas. As folhas preparadas para o chá são usadas para inflamação de garganta e os frutos maduros e fermentados é feita uma bebida alcoólica chamada, não sei se é xixa. A xixa. Peruanos. Não, ali não, eles só, se não me engano, eles falavam nos guaranis. Daí eu deixei por último o nosso bioma, porque é onde a gente está. Essa é uma bromélia lá de casa também. Que a Mata Atlântica é muito rica em bromélias e orquídeas. Ocupa toda a região costeira brasileira, é um clima tropical úmido, as chuvas bem distribuídas
e ela apresenta um clima também tropical, de altitude e subtropical, né, onde ficam os pinheiros, né, também muda a vegetação. É uma floresta densa também e a grande diversidade de epífitas e bromélias, bromélias e orquídeas. O pau-brasil. Do lenho extrai-se um corante vermelho que batizou o país e também tingiu os tecidos europeus por 300 anos. Esse pau-brasil é lá do Parque Bacaxiri. Muito bonito. Só que já tinha perdido a florada. A Marina me avisou, mas por causa dessa toda também, quando eu fui já tinha perdido a florada. Não. Só um pouquinho que tinha. A araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, ela é bastante longeva, tem a expectativa de 300 a 400, mas já foi verificado algumas espécies com mais anos ainda. É uma das poucas espécies do Brasil cuja polinização ocorre principalmente pelo vento. E os pinhões, que ela é uma gimnosperma, né? Então, os pinhões são as sementes, elas são enterrados e esquecidos pela cutia, a gralha azul, que leva a fama, mas a cutia também tem muita responsabilidade na dispersão da árvore. E essa daí é lá no Centro Politécnico do Jardim das Américas. Essa foto. Tem uma ali metida lá em cima, não? Tem, eu não sei o que é, se é o PNP, o que é. Foi subindo. O Jequitibá rosa é a árvore símbolo de São Paulo e do Espírito Santo, que é outra, uma pena, né? Podia ter a ver com outra árvore. E é o símbolo também do bioma Mata Atlântica. Ela é considerada a mais antiga do país. Não é essa daí, mas não sei, o ligador, acho que no penúltimo, tem a foto de uma chamada Patriarca da Floresta, que é a árvore mais antiga do Brasil. Vai sair? Não, já saiu. Já vai sair? Então, tem isso. É que ela ia, mas não foi. Não foi. Na cidade de Santa Rita, o Patriarca está na Santa Rita do Passa Quatro. E ela tem idade estimada entre 600 e 900 anos, mas ela vive mais. É uma altura de 42 metros e circunferência de 11 metros. E Jequitibá veio do tupi, que significa gigante da floresta. E o sufixo rota por causa da floração, né, no meio da floresta, quando sobressai o tom rosa, deve ficar muito bonito. A Imbu, Cadê Marisa? cadê a Marisa? É a árvore símbolo de Santa Catarina. Ela foi muito procurada para um filiário, até na minha casa. Na casa de todo mundo tem. Na casa de todo mundo tem. Todo mundo tem alguma coisa de Para quem é de Curitiba, né, tinha os móveis Simo, que eram isso, né, muito. Agora a gente só encontra. A gente só encontra nesses antiquários. Eu tenho Né? uma penteadeira. A gente Tem que ter um estante. Lá no Capão da Embuia tem aquele tem uma exemplar. árvore, inclusive. Não deu tempo de eu ir lá tirar a foto. E a móvel em cima ficava lá nas imediações. Eu não lembro onde ficava lá. O Sejato já foi lá, Ana. A gente já foi visitar aquele. Eu também fui, mas com meus filhos. Aí não tenho tantos conhecimentos assim como vocês passam pra gente. Mas daí a gente sempre a guia vai explicando, né? Então daí chama mais atenção. Ela é muito procurada para móveis, ela é muito ornamental, linda para paisagismo e é procurada por diversos pássaros. Pomme do Jussara, que eu vi que tem uma alusão. A Jussara disse que ia voltar no horto para pegar uma muda lá. Ela produz frutinhos pretos essenciais à dieta de mais de 50 espécies de aves, como o tucano de bico verde. Eu acho que lá no Jardim Botânico tinha, porque tinha tucano de bico verde lá. Tinha.
A polpa natural é uma emulsão de cor púrpura, rica em antioxidantes, alto valor energético, por isso que ela é tão assim, cobiçada, né? E nutricional. Tem baixo índice glicêmico e elevadas quantidades de ácidos graxos insaturados, que é bom como antioxidante, né? E tem micronutrientes. E ainda a polpa é usada na produção de cosméticos, protetores solares e corantes naturais e óleo. Uma planta muito elegante, pode ser usada com sucesso no paisagismo, isolada ou em conjuntos ou combinada com outras espécies. E sua presença proporciona um visual leve e sofisticado ao jardim. Como tem essa ideia, né? O açaí, a fruta, lá eles falam que é do Jussara. É a chama. Tem muito isso, por isso que tem a importância do nome científico, né? Porque daí as regionalidades confundem os nomes. Denise, eu me lembro que aquele nosso amigo, meio sejartiano, aquele japonês lá de Morretes, gente, que nós somos de Paulino tinha um trabalho lindo lá em Morretes, que era a preservação do Jussara, ao invés deles explorarem o tronco do Jussara, eles estimulavam que explorassem o coquinho. Então ele tinha feito uma comunidade lá, um grupo que fazia o processamento do coquinho, que eles chamavam pelo valor nutricional e medicinal, eles chamavam o açaí do Paraná. Então é o que a Kátia falou. Muito nutritivo. E assim eles preservaram da extinção. Porque o árvore, o Jussara, se você abate, ele não volta. Não volta. Ele é para usar os aqui na região de Morretes, talvez seja esse mesmo, eles já estão produzindo em escala assim, mais artesanal. E tipo o mesmo do açaí. O açaí. Isso foi obra desse nosso conhecido, do Paulino. Ele era um grande empreendedor dessas coisas. Ele tentava empreender atividades econômicas sustentáveis lá em Morretes, que não extinguiam a mata, que não danificavam. E essa foi uma das que ele teve sucesso. Muita gente em Morretes explorando o Jussara. Esse tipo de iniciativa sustentável é super interessante, né? E tem muita criatividade. Volta e meia a gente vê projetos de sustentabilidade nesse sentido de fazer aproveitamento sem danificar a árvore. Mas nem pode mais agora. Nem pode mais. Nós temos no nosso sítio em Santa Catarina, tem mata fechada lá. A gente não pega mais nenhuma. Antes eu entrava de bota, mas cada um vai para o chão e acabou a árvore, para pegar um paulitinho desse. O aproveitamento pequeno em relação ao sacrifício agora da não árvore, pode. né? Só para uso doméstico, tipo assim, eu vou lá, pego 3, 4, bem tudo bem. Meu pai tinha chácara em Morretes. Ali tem isso em 1970 e qualquer coisa, 75. E ele tinha essa chácara lá em Morretes. E aí entrou a nova legislação que era proibido o corte da Jussara. E ele tinha muita Jussara lá, mas nativa, por conta disso. E aí o pessoal entrava para roubar. E aí ele vendeu a chácara por causa disso, porque ele falou, primeiro que fazia muito calor, eu não ia conseguir pôr minhas vacas lá. E aí, segundo que justamente, era tanto palmito saindo sem destino, que eu qualquer hora vou baixar aqui a fiscalização, e quem vai ser multado e preso serei eu, né? Porque a terra é minha. E aí ele nós vamos vender isso aqui, aí ele comprou a chácara onde eu estou hoje. Tem muito melhor para São Paulo, né? O Vale da Ribeira. O Paulino começou a plantar pupunha lá no Chifalô. Mas não é igual. Não é. Mas é o seguinte, gente, eu olhei aqui agora nessa lista, mas a dúvida se o açaí é a mesma planta, é o mesmo gênero, tá? Ele é olerácea. E o palmito de Jussara é nosso, tá? Não é lá, o que tem no
esse é Não, do não, é na bioma, Amazônia. é do bioma Mata Atlântica. E esse é da Mata Atlântica. E o problema da E quando eu Jussara? falo palmito, é o seguinte, eu consumo bastante palmito, inclusive hoje no almoço. Mas é porque ele é uma proteína boa, né? Para quem não come proteína animal, é bem importante o palmito, mas ele é um jussara, mas é um híbrido, e esse é permitido cortar. Tá? É plantação mesmo. E você consegue comprar normalmente, não precisa mais cometer crime. É que isso é super importante. É só isso. E esse é o problema do Jussara, é que ele é tronco único. Então vocês estão vendo que é uma árvore de um só tronco. E o açaí, ele faz coceira. Então, mesmo que você cortar o palmito do açaí, porque o açaí lá no norte é usado a polpa, né, para fazer açaí. Mas, quando vocês vão comprar palmito, tem lá pupunha, jussara, palmeira real ou açaí. O açaí, ele faz coceira. Então, você corta, mas ele renova. Jussara não. Por isso é proibido o corte. Porque você derruba a árvore que não vai mais fazer sementes. Qual é o problema de tirar a árvore? Não tem problema nenhum. Mas só que se você não tem árvore, não tem semente. E se corta assim, de qualquer jeito, não sobram exemplares maduros o suficiente para entrar em florescimento, para fazer fruto, para regenerar a floresta. Porque até então, enquanto não era iguaria fina, tinha jussara no litoral inteiro. Aí começou a ficar gostoso, né? Então vamos cortar. Só que daí não dá tempo de fazer planta madura, que vai fazer semente, que vai renovar. Então o que acontece? Ficou preservada, não pode cortar, para colher semente. E quem consegue fazer colheita de semente, consegue plantar e vai conseguir produzir o palmito jussara, nessa nova modalidade híbrida qualquer, porque cortou, acabou. Eu acho que ele não cresce tão rápido. Sim, 7 ou 8 anos parece. Mas palmito ou palmeira é considerado árvore? Ela não é uma árvore. Mas faz parte. Porque ela não tem um tronco, ela tem uma estipe, ela não ramifica. É uma árvore com características especiais. E a questão é que ela faz parte do nosso bioma. Então o foco também foi esse. E é nativa. E é nativa. Então, certo. Então, como vocês viram, eu peguei só 5 árvores, ou quase árvores, de cada bioma, para não ficar assim tão cansativo. Mas é um campo vasto para a gente explorar, maravilhoso, né? Então é isso, pessoal. Isso aí é mirante? Não, aqui é o Parque Barreirinho. Acho que é mirante. Oi? Muito bem. Obrigada.